Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, falando pela visão do estrategista. Hoje, para analisar o resultado da Minerva, primeiramente vamos falar do voto que acabou de sair aí, do Brexit. A Theresa May acabou de tomar mais uma porrada, então ela já tinha perdido aí o acordo que ela tinha proposto fazer, uma surra no parlamento inglês. E hoje, um pouquinho antes de eu começar a gravar o vídeo, saiu o resultado aí 312 a 308, bem apertado, de que o Brexit não vai ser feito através do No Deal Brexit, que seria, na verdade, simplesmente chutar o balde e falar seja o que for, acontece, vamos simplesmente desvincular da União Europeia e o que aconteceu, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então isso não vai acontecer, isso é super positivo. Estamos aí vendo o quê? O parlamento inglês empurrando aí para um referendo, possivelmente, e esse referendo seria super positivo para o mundo como um todo, porque mantém ali a Inglaterra junto à União Europeia, dado que a gente considere que o povo inglês aprendeu a lição e viu que Brexit não é a melhor opção do mundo, né? Partindo então para o resultado da Minerva, a Minerva vem aí se mantendo como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, 21% das exportações. A América do Sul é responsável por 34% das exportações mundiais, como divulgado pelo USDA, né, o United States Department of Agriculture. Então a gente é aproximadamente responsável por 7% da exportação mundial. A gente viu aí um faturamento anual batendo recorde, o que é ótimo. Então, entrando já na parte operacional de números, para a gente começar e depois eu abro para as expectativas. Faturamento recorde anual, ótimo, batendo o guidance aí por 200 milhões. Então, o guidance estava lá no topo em 16 bi, a gente atingiu 16,2 bi, super positivo. A margem EBITDA de 10%, uma margem EBITDA forte para quem trabalha no setor de frigorífico. Eu vejo como super positivo, é uma manutenção. A gente teve o terceiro trimestre com 10,4, mas a gente tem uma sazonalidade, então, de qualquer forma, muito interessante para a empresa. Geração de caixa muito forte, quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de empresa que gera caixa. A gente teve um prejuízo de aproximadamente 100 milhões, mas esse prejuízo, primeiro, é um prejuízo contábil e, segundo, causado em geral por efeito não caixa. Então não é um prejuízo que de fato afeta as contas da empresa, é pura e simplesmente um prejuízo contábil. Não me deixa preocupado, inclusive se a gente ajustar ali, a gente vê um lucrinho aparecer. De qualquer forma, para mim, lucro é uma questão que a gente busca galgar aí como efeito das decisões corretas sendo tomadas. E nesse ponto acho que a empresa está super alinhada. A gente vê um crescimento muito forte da Athena Foods, crescendo aí 37,4% de trimestre para trimestre, né? Do quarto trimestre de agora para o quarto trimestre do ano passado. Em grande parte, imagino, pelo ajuste das operações, né? Que ainda estavam buscando aí adequação, sinergia e por aí vai, durante o ano de 2017. A gente tem na empresa um mix que eu acho interessante, 41% do faturamento vem da indústria no Brasil, 41% vem da Athena Foods, que é justamente a indústria no Uruguai, Paraguai, Argentina e Colômbia. Então, essa parte atrelada ainda ao trading, que é, na verdade, negociação de energia, proteína animal de terceiros e gado vivo, que vem aí com 18%, é super interessante. Por quê? Porque a gente não fica preso nem numa região geográfica e nem só numa operação. E eu vejo isso como muito importante. E, o mais importante de tudo, uma redução forte na alavancagem. A gente viu a alavancagem dela no trimestre passado bater 5 vezes, por vários motivos, aí, um deles o câmbio. E a gente vê essa redução da alavancagem para 3,9, uma redução de 1,1 vez. Muito, muito forte a redução. E a gente vai falar da desalavancagem no primeiro dos 3 pontos que eu vou citar, que são o quê? Eu sou muito positivo nessa empresa, vejo aí com uma derivada positiva muito forte e vejo ela indo na direção correta. Além disso, a gente está começando a ver, diferentemente na contramão aí do Boeing 737, que tem um piloto automático aí que procura empinar o bico do avião para baixo e está causando problema, a gente vê a Minerva fazendo o quê? Começando a querer empinar para cima e começando a dar uma virada no jogo aí.
e vem com muita força. Isso, basicamente, na minha opinião, por três fortes motivos aí. A política de desalavancagem, a política e a melhoria que eles estão fazendo que está refletindo no fluxo de caixa e as perspectivas comerciais de mercado, né? Então, começando pela desalavancagem, a empresa fez um aumento de capital, atingiu aí 97% aproximadamente de participação, então muito forte, muito acionista aí comprado na ideia. A gente viu aí aproximadamente 1 bi de reais entrando na empresa. Esse dinheiro foi em grande parte, praticamente todo, usado para resgatar bonde perpétuo. Foram resgatados aí 75% dos bondes perpétuos, isso porque era um tipo de financiamento que estava custando, que tinha um maior custo para a empresa, então isso daí afeta diretamente o custo financeiro da empresa, então super positivo, a gente está o quê? Diminuindo aí proporcionalmente, marginalmente, o custo que a gente tem do endividamento, e com isso a gente viu esse foi um dos fatores aí que afetou essa queda na alavancagem, né? Além disso, a gente tem aí um IPO planejado da Athena, que deve acontecer até o final de maio, pelo que diz a diretoria. Esse IPO deve trazer, pela expectativa da Minerva, aproximadamente mais 1,5 bi de reais para a empresa, também em grande parte já endereçado ali para redução de alavancagem. Então a empresa deve reduzir consideravelmente, a gente já está em 3,9 vezes o índice de alavancagem. Sempre lembrando, o índice de alavancagem que eu estou falando é dívida líquida sobre EBITDA, né? Então a capacidade da empresa de repagar com geração de caixa operacional o endividamento dela. Então a gente já teve uma redução para 3,9. Esse IPO da Athena Food, primeiramente lembrando, é uma venda de uma participação minoritária, então a Minerva não perde o controle das operações internacionais nem nada. Com essa venda dessa participação minoritária deve vir mais 1,5 bi para a empresa, parte para expandir as operações da Athena Food, que, como a gente lembra aí, são as operações de fora do Brasil, né? Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, de frigorífico. Então, isso daí deve trazer a redução maior ainda da desalavancagem. A gente tem a empresa aí com a dívida dela coberta até 2026, então ela tem caixa para pagar a dívida até 2026. Quando a gente olha, mas tem ali uma dívida de curto prazo, essa dívida de curto prazo é 95% aproximadamente ACC, né? Que é adiantamento de contrato de câmbio. Então é trade finance, na verdade é um financiamento que ajuda na operação, sem muito risco ali, com custo baixo. Então você tem ali um custo de aproximadamente 3 a 4%. Pô, mosca. Você tem ali um custo de aproximadamente 3 a 4%, isso foi inusitado. Um custo ali de aproximadamente 3 a 4% nessas outras operações. E a ideia da empresa é justamente manter essas operações no curto prazo. Para o quê? Para ir fazendo essa rolagem dessas operações e com isso manter aí um custo financeiro desse endividamento controlado. Então nunca rolar para longo prazo, sempre rolar para curto e sempre manter aquelas operações de ACC ali, o que permite a empresa estar alavancada, estar financiada, e isso ajuda na operação. E, de certa forma, não rolando para muito longe, ajuda ela a manter aquele custo financeiro baixo. Quando perguntada durante a teleconferência sobre a manutenção que eles têm do caixa muito alto, a empresa colocou ali uma situação bem interessante. Aquele caixa ali é mantido, por mais que tenha um cash carry, ou seja, um custo de carregar o caixa, de ser remunerado de uma forma menor do que o custo da dívida, eles mantêm aquilo ali como seguro para volatilidade. Então, se a gente tem uma volatilidade de câmbio ou uma volatilidade na operação, aquele caixa ali ajuda a segurar o endividamento e a não passar por nenhum perrengue de ter que tomar empréstimo ou virar refém do mercado de capitais, seja isso com debenture, com bond ou com financiamento em banco. Então, eles pretendem manter aquele cash carry, aquele caixa alto ali nas disponibilidades até o endividamento bater aproximadamente 2,5 vezes. Então a gente não está muito perto, mas também não está muito longe. Isso daí, a hora que bater nesse 2,5 vezes, deve trazer maior eficiência ainda para a empresa, porque daí ela não tem mais que segurar aquele capital ali disponível que poderia ser usado para outras coisas, como financiar a operação e outras coisas do gênero. Ela pode usar aquilo ali de fato na expansão dos negócios ou simplesmente para remunerar acionista. Então é positivo para quem está comprado na empresa. Como segundo ponto, a gente vê aí o fluxo de caixa. O fluxo de caixa foi muito ajudado
pela redução do capital de giro. Então a empresa vem melhorando a eficiência dela, em parte por causa dos estoques, em parte por causa do contas a receber. Quando a gente fala do estoque, a empresa vinha no último trimestre com um estoque aí, renovando em aproximadamente 28 dias, e isso foi reduzido para 20 dias, o que reduz muito, aumenta o giro do estoque, então reduz a necessidade do capital preso ali. Isso super positivo, a empresa está mirando em 18, então a gente ainda tem aí um spread que eles já atingiram em outras ocasiões, e esse spread pode deixar aí a empresa mais eficiente ainda, então a gente pode ver um ganho ainda marginal aí no fluxo de caixa nos próximos trimestres. Além disso, a gente vê a conta contas a receber ali ajudando nessa redução de capital de giro. Em que sentido? No sentido de que a empresa trabalha bastante com clientes onde eles veem um pouco de risco, então eles costumam pedir adiantamento do pagamento daquelas operações, e isso deixa o dinheiro menos preso, financiando o comprador, né? Então, com isso, esse dinheiro volta, vira aí um aumento no fluxo de caixa operacional e no fluxo de caixa livre da empresa. Essas operações, em geral, estão linkadas a clientes na Ásia e no Oriente Médio, que é justamente onde a gente vê o maior crescimento de clientes. Então, isso pode ser algo que venha a aumentar ou se repetir nos próximos trimestres. Não necessariamente, mas pode ser algo que venha a se repetir. Então, pode trazer para a gente mais um benefício, mesmo que marginal, nos próximos trimestres. E, como último ponto, eu gostaria de citar aí a questão comercial e de setor, onde a empresa se vê posicionada num momento bom. A gente vê uma possibilidade de aumento da demanda por causa da crise suína. A crise suína aí depredou grande parte vem depredando, né? E depredou grande parte do rebanho suíno chinês. Isso acaba jogando parte dessa demanda para outros tipos de carne, como frango e bovina. E isso por dois motivos. A diminuição, a redução do rebanho causa o aumento do preço da carne suína, o que torna as outras mais interessantes comparativamente. Além disso, a gente tem o estigma que gruda na carne suína, por mais que essa peste suína não seja nociva ao ser humano, acaba criando uma ideia de uma carne mais suja, então isso acaba atraindo parte das pessoas para outras opções, né, que seria frango e bovina. Além disso, a gente teve a Austrália, que passou aí por muito tempo de seca, um bom tempo de seca nos últimos anos, o que atrapalhou o negócio bovino deles. E além disso, agora com a enchente recente, tiveram a perda de 500 mil cabeças de gado aproximadamente, grande parte dessas fêmeas, então deve inclusive atrapalhar aí na reposição desse rebanho, e isso daí acaba, por mais que seja negativo para a Austrália como um todo, acaba sendo positivo para quem é competidor, né? Que é o nosso caso aí da América do Sul, então abre mercado. E com esses dois fatores, além da empresa estar melhorando a eficiência, a gente tem o fato de que eles estão aí com uma capacidade ociosa considerável. Eles estão utilizando aproximadamente 78%, né, 77,6% da capacidade instalada. Então eles têm aí um espaço para crescer sem ter que implicar em capital expenditure, né, sem ter que implicar em capex ou em custo em investimento em equipamento. Na verdade, o que teria que ser feito é só viabilizar aí o uso desse restante que está ocioso. Então a gente tem espaço para crescer aí sem ter que fazer nenhum investimento no curto prazo muito grande. Esses três pontos, então, eu vejo como muito positivo, e eu vejo aí um caminho para a Minerva muito bom no médio e longo prazo, especialmente com a empresa reafirmando vez após vez o interesse deles de gerar valor para o acionista, e o foco agora dado que a gente já fez uma expansão, dado que a gente já cresceu, estabelecer essa posição no mercado e aí sim começar a gerar valor para o acionista. Fica por aqui, as minhas posições de Minerva são muito variadas, então eu devo colocar o preço médio aqui do lado, ao invés de colocar posição a posição, porque eu vim comprando na queda, então a gente tem ali uma salada de fruta nas minhas posições, mas eu devo colocar o preço médio aqui do lado para dar uma noção, e essa é a maior posição que eu tenho na carteira. Sou super fã da empresa, acho que estão fazendo um baita do trabalho e vejo aí muito, muito espaço para crescer ainda. Não penso em me desfazer do papel tão cedo. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até amanhã.